Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Tunes, eu sou professor de Direito Constitucional. Nessa aula nós vamos fazer exercícios da banca Consulplan. Olha só, se você ainda não tiver resolvido as questões, é conveniente, é importante que você pare o vídeo, responda as questões, depois venha e acompanhe comigo aqui os comentários. Lembrando ainda que, se após os comentários você ainda tiver alguma dúvida acerca das questões, você tem à sua disposição o Fórum de Dúvidas, por meio do qual você pode enviar para mim as dúvidas relacionadas à nossa matéria. Um ponto também muito relevante a ser destacado é o seguinte: a banca Consulplan, ela explora as questões geralmente de maneira literal. Normalmente ela cobra na prova as questões de forma Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, cobra aquilo que está literalmente escrito na Constituição Federal. Volta e meia ela cita uma doutrina, mas é muito raro. Em regra, as questões exploram aquilo que está escrito no texto constitucional. Então isso é fundamental o quê? Você precisa ler as disposições constitucionais. Leia o texto da Constituição. A doutrina e a jurisprudência vão ser apenas um subsídio, um complemento para o seu estudo. O ponto de partida precisa ser a Constituição Federal. Fechou? Tudo bem? Então vamos juntos. Vamos lá. Então estamos com exercícios da banca Consulplan. Vamos lá. A nossa questão número 1 diz assim: sobre o tema forma de Estado, pode-se afirmar que o Estado brasileiro é um Estado democrático, é um Estado unitário, é um Estado federal, é um Estado de bem-estar social ou é um Estado republicano? A nossa forma de Estado é a forma federativa. Então, a forma de Estado é a forma federativa. Somos um Estado federal. Lembrando que Estado republicano é a nossa forma de governo. O Brasil adota a forma de governo republicana. Já Estado democrático é o nosso regime político, que alguns também vão chamar de regime de governo. Beleza? Lembrando que a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Não pode ser abolida do texto constitucional. A leitura depois é o artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional. Muito bem. Próxima. São fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto, olha só, fundamentos estão lá no artigo 1º do texto constitucional. Detalhe, o título 1 da nossa Constituição cuida do tema princípios fundamentais. O título 1, ele engloba os artigos 1º a 4º. Então fica atento, tudo aquilo que está do artigo 1º ao 4º são princípios fundamentais. Ele quer que a gente marque aquilo que não é fundamento, que não é base da República Federativa. Vamos lá. A soberania é um fundamento? Sim. A cidadania? Também. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Perfeito. O pluralismo político? Muito bem. E a construção de uma sociedade livre, justa e solidária? Essa é a nossa resposta. Por quê? Porque o artigo 3º cuida dos objetivos fundamentais. Entre eles, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Lembrando que os fundamentos, eu não sei quem criou, mas há um mnemônico muito conhecido que é o famoso Sociediva Plu, que é exatamente a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Olha só, fica bastante atento. Por quê? Quando o tema é princípios fundamentais, a forma mais explorada pela banca é exatamente o que ela fez aqui, misturar
fundamentos, objetivos fundamentais e princípios aplicáveis às relações internacionais. Note que os três são princípios fundamentais. Entretanto, eu não posso misturar fundamento com objetivo e esses dois não podem ser misturados com princípios aplicáveis às relações internacionais. Tudo bem? Legal? Vamos lá. Então, nossa questão, marcamos letra E, próxima. Sobre o tratamento que a Constituição Federal dá aos princípios fundamentais, considere as afirmativas. Primeiro, pluralismo político, cidadania e dignidade da pessoa humana são fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí, é verdade? Pluralismo político é verdade, cidadania é verdade e dignidade da pessoa humana é verdade. Muito bem. Aqui ele vem e diz assim, estão corretas as afirmativas. É comum a Consulplan montar questões desse tipo. Então, estão corretas. Aí ele diz, a número 1, nós já vimos que está correta, né? Tá tudo correto. Então, eu já posso eliminar o item, a linha D aqui das alternativas. Aí ele continua, a igualdade entre os estados, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar e construir uma sociedade livre, justa e solidária são objetivos fundamentais. Ele está perguntando se você fez a leitura do artigo 3º. Veja, e do artigo 4º, né? Porque igualdade entre os estados é um princípio aplicável às relações internacionais. Garantir o desenvolvimento nacional, tudo bem, é um objetivo fundamental. Construir uma sociedade livre, justa e solidária também. Agora, erradicar e construir essa sociedade, olha como ficou. Erradicar e construir uma sociedade. Espera aí. O examinador aqui está com problema, tá ou não está? Porque ou ele quer erradicar essa sociedade livre, justa e solidária, acabar com ela, ou ele quer construir. Veja, ficou totalmente errado, né? Então, o nosso item 2, né? O nosso item 2 está o quê? Está errado, porque não são objetivos fundamentais. Espera aí, o item 2 está errado. O item 2 está errado. Veja, na hora da prova, o único que nos resta é a letra C de casa. A concessão de asilo político e a defesa da paz são princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Marcou a letra C, olha para o colega do lado e fala, tô indo para a próxima e continua fazendo a prova. Constituem objetivos fundamentais, agora objetivos, só que ele diz, exceto. Então, marque aquilo que não é. Vamos lá. Garantir o desenvolvimento nacional é... Sim. Garantir a dignidade da pessoa humana? Peraí, dignidade da pessoa humana nós vimos que é um fundamento da República. Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Sem problema algum, marcamos com tranquilidade a letra B de bola. Detalhe, note que até agora a banca tem explorado literalmente os dispositivos constitucionais e vai ser assim na maioria das questões, em 99% das questões. Então é fundamental que você faça a leitura dos dispositivos constitucionais. Tudo bem? Muito bom. Vamos lá. Vamos continuar. Próxima. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, marque a alternativa incorreta. Muito bem. A Consulplan gosta muito de cobrar aquilo que é incorreto, o que acaba facilitando a nossa vida. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Questão corretíssima. Está no artigo 5º, inciso 3º do texto constitucional. É o princípio da integridade física. Ninguém vai ser submetido a isso. Lembrando que tortura é crime. Crime inafiançável e crime que não admite o quê? Não admite graça ou anistia. Depois
vale a pena dar uma lida também no artigo 5º, incisos 42 a 44. Muito bem, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ó, corretíssimo, né? Isso aqui é o princípio da legalidade aplicável ao particular. Perfeito. O particular pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido pela lei. Muito bom. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Também está perfeito. Isso aqui está no artigo 5º, inciso 1º, é o princípio da igualdade de gêneros, né? Homens e mulheres iguais, não absolutamente, mas nos termos da Constituição Federal. D. A lei não pode restringir a publicidade de atos processuais. Ó, essa está errada. Por quê? A Constituição Federal diz que é possível você restringir a publicidade de atos processuais quando, por exemplo, o interesse público ou a defesa da intimidade assim o exigirem. Então, por exemplo, é normal, é comum, melhor dizendo, que em ações judiciais que envolvam, por exemplo, divórcio, separação e tal, é comum que a lei, como envolve intimidade, vida privada das pessoas, é comum que aquela ação seja uma ação uma sessão, perdão, né? A sessão ali de julgamento seja uma sessão reservada, não seja uma sessão pública. Legal? Depois pode dar uma lida lá no artigo 5º, inciso 60. Muito bem. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, questão corretíssima, artigo 5º, inciso 52. Detalhe importante. Olha só, questão interessante aqui. O brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil em hipótese alguma. Já o brasileiro naturalizado pode ser extraditado pelo Brasil em duas hipóteses. Quais sejam? Se ele cometer um crime comum antes de se naturalizar ou se ele se envolver comprovadamente com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Fica atento com isso. Olha só, fica muito atento com essa situação. O brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil em hipótese alguma. Já o naturalizado, duas hipóteses. Crime comum, palavrinha importante, cometido antes da naturalização. Ou, no caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, aí pode ser antes ou depois. A leitura é o artigo 5º, inciso 51. Tudo bem? Então aqui eu vou até colocá-lo, ó, mais artigo 5º, inciso 51. Perfeito, vamos lá. Próxima. Determina a Constituição Federal que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Aí ele vem e diz: não complementa corretamente esse dispositivo a seguinte alternativa: à noite, por determinação judicial, em caso de flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Olha só, questão importante aqui. A Constituição diz no artigo 5º, inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Entretanto, essa inviolabilidade ela não é absoluta. A Constituição vai trazer 4 exceções, ou seja, mesmo não havendo consentimento do morador, a casa poderá ser violada. Quais são os casos? Flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Durante o dia, por determinação judicial. Vale destacar que casa, segundo o Supremo, tem sentido amplo, né? Casa engloba a casa, o apartamento, o quarto de hotel, o quarto de motel, um escritório, um consultório. Alguns defendem que o barco também. Há autores que defendem a boleia do caminhão. Enfim,
há um sentido amplo para o conceito de casa. Voltando para a nossa questão, ela diz que não complementa corretamente. Ó, pode haver violação em caso de flagrante delito? Sim. Pode haver em caso de desastre, em caso de para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial? Perfeito, o erro está aqui. Letra A, a resposta depois, leitura obrigatória, artigo 5º, inciso 51. Próxima. De acordo com a Constituição da República, a lei regulará a individualização da pena e adotará as penas de, aí ele diz, exceto. Então, marque aquela pena que não pode ser aplicada. Pode ser aplicada a pena de privação ou restrição da liberdade? Sim. Pode ser aplicada a pena de perda de bens? Sim. De multa? Também. Prestação social alternativa? Perfeito. Pena de caráter perpétuo? Aí não. Ó, a leitura depois vai ser o artigo 5º, inciso 46 a 48. Fica atento com esses incisos. Por quê? No 46, nós vamos encontrar a ideia de individualização da pena. No 47, nós vamos encontrar as penas proibidas. Quais são as penas proibidas? Pena de morte, pena de caráter perpétuo, pena de trabalho forçado, pena de banimento e pena cruel. Lembrando que a pena de morte tem exceção. É possível aplicar a pena de morte quando estivermos em caso de guerra declarada. Tudo bem? Então, fica atento com essa disposição. Então, marcamos tranquilamente, pena de caráter perpétuo é uma pena proibida. Pena proibida. Legal? Muito bem. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição da República, assinale a alternativa, ó, incorreta. Muito bem. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E aí, isso é correto? Perfeito. Artigo 5º, inciso 36. Estou colocando aqui artigo 5º, 36, os incisos, mas você precisa ler tudo. Principalmente, ó, tudo que está do artigo 5º até o artigo 16, leitura obrigatória. Beleza? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Perfeito. O autor vai explorar com exclusividade, né, as obras que criar, entretanto, isso depois vai ser transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Aqui, vale a pena dar uma lida do artigo 5º, inciso 22 até o 31, que cuida do direito de propriedade na Constituição. Perfeito. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular, assegurada ao proprietário uma indenização ulterior se houver dano. Ó, perfeito. Artigo 5º, inciso 25. Aqui nós estamos diante da chamada requisição administrativa. O Estado, ele vai usar a propriedade, não vai desapropriar. Ele vai pegar emprestada a propriedade e, se houver dano, ulteriormente, ou seja, posteriormente, ele vai indenizar o proprietário. Tudo bem? Próxima. A sucessão de bens de estrangeiro a sucessão de bens de estrangeiro situado no país será regulada pela lei brasileira em benefício dos cônjuges ou dos filhos brasileiros, mesmo que lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Ó, aqui é o artigo 5º, inciso 31 do texto constitucional. Ele está dizendo que a sucessão, a transmissão de bens de um estrangeiro que faleceu, esses bens estão situados no Brasil.
Ó, se o bem está situado no Brasil, regra, a lei que vai regular a sucessão é a lei brasileira em benefício de cônjuge e filho brasileiro. Tudo bem. Agora, ele diz, a lei brasileira vai ser aplicada mesmo que lhe seja mais favorável a lei pessoal do país do morto, ó, do de cujus. Aí a questão fica errada. Por quê? Olha só, a regra é que a lei aplicada é a lei brasileira. Tudo bem. Entretanto, caso a lei pessoal do de cujus seja mais favorável, aí a lei brasileira vai ser afastada para que se aplique a lei mais favorável, que seria a lei do país dessa pessoa que faleceu. Tudo bem? Então, marcamos a letra D de dado. A próxima, a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Perfeito. O artigo 5º, inciso 24, ele vai cuidar disso. A regra é que a indenização será feita em dinheiro. Entretanto, a própria Constituição Federal traz exceções em pagamentos por meio de títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária. Legal. Próxima questão diz assim: sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Perceba como a Consulplan coloca as questões, a maioria delas pedindo a incorreta. Vamos lá. Então vamos procurar a questão incorreta. A propriedade atenderá à sua função social. Ó, como eu já pedi para você ler anteriormente, você viu lá no artigo 5º, inciso 23, que isso está corretíssimo. Toda propriedade tem que cumprir função social sob pena de desapropriação por interesse social. Perfeita questão. Próxima, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem, ou seja, não dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Aqui nós temos o princípio da liberdade de associação. Lembrando que não há necessidade de autorização para criar, para criar uma associação ou uma cooperativa na forma da lei. A leitura depois é o artigo 5º, inciso 17 até o inciso 21. Questão corretíssima. Vamos lá. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular assegurada ao proprietário em indenização anterior pelo uso e pelo dano. Espera aí, nós acabamos de ver que no caso de requisição, a indenização não é anterior, a indenização é ulterior se houver dano, não é isso? É para marcar incorreta? Maravilha. Marcamos, a leitura é o artigo 5º, inciso 25. Na hora da prova já olharia para o colega do lado e continuaria, mas aqui eu vou fazer análise das demais. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Perfeito, artigo 5º, inciso 34 do texto constitucional. Lembrando que o direito de petição e o direito de certidão são independentemente do pagamento de taxas. Fera. Próxima questão diz assim: de acordo com o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Marque a alternativa que não complementa corretamente o referido artigo. A pergunta é, você leu o artigo 5º? É isso que ele está perguntando. Vamos ver. A letra A diz assim: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família,
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. E aí, essa questão está corretíssima. Eu pedi para você ler do artigo 5º 21 a 31. E lá nós temos exatamente isso. A pequena propriedade rural, se ela é trabalhada pela família, ela não pode ser penhorada, dada em garantia de pagamento para débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Perfeita questão. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Note que a banca vai começar a repetir as questões. Daí a importância de você fazer muitas questões. Próxima questão. É garantido o direito de herança? Sim, se existe direito de propriedade, vai existir também o direito de herança. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar, mais uma vez, essa questão de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se não houver dano. Peraí, assegura-se indenização se houver dano. Percebe como ele gosta desse ponto, né? Marcamos, então, letra D de dado. Artigo 5º 25, já marquei 2 vezes. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, princípio da segurança jurídica. Ótimo. Segundo José Afonso da Silva, e aí veja, primeira questão de 50 itens analisados, primeira questão, mais ou menos 50 itens, né, entre 40 e 50 itens, primeira questão que vai citar um doutrinador. Os direitos sociais disciplinam situações subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto. Sobre tais direitos, marque aquilo que é incorreto. Vamos lá. Letra A. Estão consagrados como direitos, não, estão consagrados como fundamentos da República Federativa do Brasil? Espera aí, os direitos sociais, eles estão onde na Constituição? Eles estão do artigo 6º ao artigo 11. Ora, os fundamentos estão, nós vimos, no artigo 1º. Então, com tranquilidade, marcou questão tranquilíssima, né? Letra B. Os direitos sociais são considerados direitos de segunda geração? Perfeito. Olha só, primeira geração nós temos direitos civis e políticos, são os direitos relacionados à liberdade. Já a segunda geração temos os direitos sociais, econômicos e culturais. São os direitos voltados à chamada igualdade material ou isonomia substancial. A terceira geração, por sua vez, cuida dos direitos de solidariedade e fraternidade, os direitos coletivos, os direitos difusos, os direitos individuais homogêneos, por exemplo, direito ao meio ambiente, direito à paz, direito ao progresso, direito do consumidor, direito da família, direito da juventude, entre outros. A quarta geração, por sua vez, embora haja divergência na doutrina, ela cuida de quê? Para alguns autores, cuida da chamada biogenética ou da engenharia genética, como clonagem, células-tronco, mudanças de sexo, coisas desse tipo, e outros autores entendem que a quarta geração cuida de direito à informação, pluralismo político, participação democrática, globalização, entre outros temas. Legal? Então, maravilha, perfeita. A letra C, são exemplos de direitos sociais, a educação, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Ótimo. Também o trabalho, né, o lazer, nós temos também a segurança, temos o transporte, que foi o último inserido, a moradia. Aqui depois, ó, leitura obrigatória do artigo 6º, beleza? E apresentam-se como prestações positivas a serem implementadas pelo Estado, Estado Social de Direito, e tendem a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas condições de vida. Beleza, perfeito. Próxima questão diz assim: sobre os direitos e garantias previstos na Constituição da República, marque a alternativa incorreta. Vamos lá, acabou que a letra A ficou aqui, mas eu vou trazê-la para cá.
A letra A diz assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E aí, essa questão está corretíssima. Com certeza você já leu o artigo 5º, né? Inciso 9. Artigo 5º, inciso 9. Beleza? Muito bom. A cidadão brasileiro tem, independentemente de taxas, do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade. Tem ou não tem? Tem sim. Artigo 5º, inciso 34, não precisa pagar taxas. Letra C, mais uma vez ela aparece. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior, se houver dano. Perfeito, legal demais. Próxima, uma associação de servidores públicos de determinado município, se expressamente autorizada, tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Perfeito. Artigo 5º, inciso 21. Artigo 5º, inciso 21, que fala que a associação tem direito de representar seus filiados desde que ela seja autorizada para isso. Uma associação de servidores públicos de determinado município só poderá ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, em tal caso, o trânsito em julgado. Essa está errada. Olha só, para a gente fechar. A associação, se ela estiver atuando na atividade lícita, o Estado não pode interferir em suas atividades. Entretanto, se a associação estiver atuando na ilicitude ou na atividade ilícita, o Estado poderá intervir de duas formas: suspendendo as atividades ou dissolvendo a associação. Detalhe: para que o Estado suspenda as atividades da associação, é necessária uma decisão judicial. Agora, se o Estado pretende dissolver a associação, ou seja, acabar com aquela associação, aí é necessária uma decisão judicial transitada em julgado. Então fica atento, para suspender não precisa do trânsito em julgado, mas para dissolver, sim, é necessário o trânsito em julgado. Fechou? Próxima aula continuamos juntos, eu te espero.